Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade no livro de Mateus, capítulo de número 12, versículo 38 a seguir, que traz como um milagre de Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que esta aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, a qual Jesus, ele respondendo ao questionamento dos escribas e fariseus, quando eles lhe pediam um sinal para que eles crescem em Jesus. E Jesus, ele traz este ensinamento para os escribas e para os fariseus, de que nenhum sinal seria dado a esta geração, a não ser o sinal do profeta Jonas, que teve 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. E esse sinal já nos foi dado. Jesus, ele morreu, ficou 3 dias no seio da terra e ressuscitou e vive assentado à direita de Deus, rogando pela minha e pela tua vida. E esse é o maior sinal que foi nos dado para esta geração. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, nesta palavra é que Jesus, ele usa o exemplo de 2 grandes homens, um Jonas, que já foi mencionado, e outro, aleluia, chamado Salomão. E Jesus, ele diz que até a rainha, louvado seja o nome do Senhor, se levantaria para julgar, porque até mesmo ela veio ouvir as palavras de Salomão. E Jesus, aqui ele não diminui Salomão, ele não condena Salomão ao inferno, mas ele diz que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E é certo que o nosso mestre Jesus, ele é muito maior do que Salomão. Portanto, muitas e muitas vezes nós pregamos sobre Jesus e pouco pregamos sobre Salomão até os dias de hoje. Mas Salomão, ele é um nome muito conhecido também, aleluia, no contexto de hoje, nos dias atuais. Salomão escreveu cantares, escreveu muitos provérbios que nos ensina muito acerca da sabedoria. E eu indico o livro de Provérbios para você que quer adquirir um pouco mais de conhecimento, que quer adquirir um pouco mais de sabedoria. E Jesus aqui, ele não diminui a pessoa de Salomão, mas ele exalta Salomão como um homem grande e se coloca como maior do que Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, mas nesta noite eu quero pregar sobre Salomão. Mas eu não poderia falar de Salomão sem antes falar de Jesus, que é maior do que ele. Louvado seja o nome do Senhor. E esta era a minha preocupação no momento em que Deus colocou esta mensagem no meu coração, para compartilhar com a igreja do Senhor e para chamar, aleluia, para o contexto da história. Nós sabemos que Salomão, ele foi levantado como um rei, como o rei de Israel, e quem é rei é quem governa. E para falar de governo,
porque nós iremos falar de Salomão, mas iremos aplicar também para os nossos dias. Vamos aplicar esta palavra também para as nossas vidas. Nós precisamos voltar à criação do mundo. Deus, quando Ele fez o homem, Ele deu ao homem algumas autoridades, domínio sobre os animais. Na pessoa de Adão, Deus disse assim: domine sobre os animais, domine sobre os peixes, sobre répteis, sobre aves. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele nos fez governadores, aleluia, da terra e dos animais que Ele criou, das aves que Ele criou, dos répteis que Ele criou. Deus, Ele nos fez para governar e sermos governados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aonde você estiver, há um governo sobre a sua vida, e você também está governando sobre a vida de alguém. Talvez você seja o governo da tua casa, talvez você esteja governando sobre uma comunidade, sobre uma cidade, sobre um estado, até mesmo sobre uma nação. Louvado seja o nome do Senhor, escolhido por Deus, porque a Bíblia diz que todo líder é escolhido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda autoridade é constituída por Deus, e nós precisamos aprender a respeitar os governantes. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós estamos entendendo de que Deus, Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, e nos deu automaticamente o governo para governar sobre os animais. E é por isso que os animais obedecem ao homem, à criação de Deus, porque somos a imagem e semelhança de Deus, e não há outro animal como o homem que tenha os raciocínios, que possa se programar, que possa executar conforme o homem executa, aprender e ensinar. Deus nos deu uma capacidade a quem, aleluia, daqui animais, peixes, répteis e aves têm. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele tem nos feito governador. Louvado seja o nome do Senhor. Em Adão Ele nos deu essa autoridade para governar a sua criação. Mas em Adão, Deus, Ele não nos deu autoridade espiritual, mas a Bíblia é tão perfeita que por meio de Cristo, aleluia, que morreu, ressuscitou, aleluia, e está à direita de Deus. Em Cristo Deus nos deu mais autoridade. Ele acrescentou a nossa autoridade, nos dando assim autoridades espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós somos governadores, não apenas, aleluia, dos animais, mas um homem que vive, aleluia, na palavra de Deus, um homem que vive, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ligado na videira, em comunhão com Deus. Ele tem autoridade sobre os animais, tem autoridade espiritual, porque Cristo, Ele nos deu esta autoridade. Quando decide curai os enfermos, ressuscitai os mortos, louvado seja o nome do Senhor, expulsarão demônios, louvado seja o nome do Senhor. Mas o ensinamento que Ele nos trouxe, não se alegre, aleluia, por terem essa autoridade, mas antes se alegrai, porque o teu nome está escrito no livro da vida. E essa tem que ser a minha alegria, essa tem que ser a tua alegria, de que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E em Cristo nós ganhamos essa autoridade espiritual. E aqui, meus irmãos, eu quero entrar no contexto da mensagem para falar acerca de Salomão. Nós sabemos que Salomão, em oração, conversando com Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus pediu para que Salomão, ele fizesse um pedido. Louvado seja o nome do Senhor. E Salomão, humildemente, ele pede a Deus sabedoria para governar o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido longevidade. O que ele tivesse pedido, Deus havia de dar. Mas nós enxergamos na oração de Salomão, aleluia, uma oração alinhada ao propósito de Deus. Salomão, ele se coloca como servo, porque ele se achava incapaz de governar o povo de Deus.
e ele pede para Deus sabedoria para governar o seu povo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, muitas e muitas vezes nós temos sabedoria terrena, diabólica, louvado seja o nome do Senhor, tentando administrar as pessoas em benefício próprio, mas é certo que um líder é aquele que serve, e Salomão, aleluia, ele se coloca na condição de servo, pedindo sabedoria para administrar o povo a quem Deus tinha confiado. É assim que tem que ser a minha oração, é assim que tem que ser a tua oração. A oração de Salomão não foi uma oração egoísta, não foi uma oração em benefício próprio, mas foi uma oração em benefício do povo. Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos, aleluia, parar um pouco de orar pela nossa própria vida. Nós precisamos parar um pouco de orar pelos nossos próprios projetos. Nós precisamos, aleluia, focar um pouco mais na oração pela vida do nosso irmão. Nós precisamos focar um pouco mais na oração pela congregação. Nós precisamos focar um pouco mais na oração por aqueles que estão caídos, na oração, aleluia, por aqueles que precisam ser governados. Orarmos mais, aleluia, por aqueles que governam. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que Deus abençoou Jó quando ele orava pelos seus amigos. E Jesus, ele nos deu o ensinamento de que nós devemos orar até por aqueles que nos perseguem. Meus irmãos, aleluia, como está o teu governo do teu lar? Como está o governo teu na tua comunidade, no teu município? Como está o teu governo a nível estadual, a nível nacional? Ei, Deus te colocou aí para cuidar, Deus te colocou aí para proteger, Deus te constituiu como cabeça, aleluia, para governar em prol do povo e não em benefício próprio. Louvado seja o nome do Senhor. A oração de um governante, ela tem que estar alinhada ao propósito de Deus. O desejo do coração do governante tem que estar alinhado, aleluia, ao coração do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu falo de governante, a governante que governa, aleluia, igrejas, governante que governa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma comunidade, aleluia, que governa, louvado seja o nome do Senhor. Obras sociais, não importa o tamanho do teu governo, se você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te colocou como mãe, governa como mãe, faça um excelente governo como mãe, e Deus, aleluia, te colocará no muito. Deus te colocou como pai, governa como pai, faça um bom governo como pai, e Deus te colocará no muito, porque Ele é Deus. Quando nós somos fiel no pouco, Deus, Ele nos coloca sobre o muito. Louvado seja o nome do Senhor. A oração de um servo não pode ser em benefício próprio exclusiva. Não pode ser olhando para as suas necessidades e dificuldades. E Deus, Ele se agradando da oração de Salomão, Ele disse: me pedisse sabedoria. Poderia ter me pedido riqueza, longevidade, te darei sabedoria. Aleluia, acrescentarei a riqueza. Porque junto com a sabedoria vem, aleluia, a prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui nesse ponto da mensagem chamar a diferença. Não existe sabedoria sem o conhecimento, aleluia, mas existe conhecimento sem a sabedoria. O que eu quero dizer com isso? Há muitas e muitas vezes você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Isso é conhecimento sem sabedoria. A sabedoria é quando nós temos o conhecimento, quando nós sabemos o que fazer e agimos, aleluia, conforme o conhecimento e conforme a sabedoria. Ah, louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa é certa: quando nós oramos, quando nós pedimos sabedoria diante de Deus,
Deus certamente Ele trará problemas insolúveis, Ele colocará situações, aleluia, delicadas diante de nós, para que nós venhamos resolver, para que nós venhamos tomar a decisão, para que nós venhamos tomar o governo da situação. Saramangorou pedindo sabedoria. Um dia chegou duas mães, louvado seja o nome do Senhor, duas prostitutas diante de Salomão. Aleluia, uma delas havia deitado, rolado por cima do seu filho, havia matado o seu filho. Ambas vão até Salomão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E cada uma alegava ser mãe daquela criança. Naquele tempo não havia a tecnologia de hoje, não havia DNA. Estávamos, aleluia, diante de uma situação difícil aos olhos humanos, louvado seja o nome do Senhor. E elas discutiam entre si quem era mãe, quem não era, louvado seja Deus. E aí Salomão, aleluia, com a sua sabedoria, pede uma espada, diz: cortamos essa criança no meio, daremos metade a cada uma delas. Uma delas se compadeceu, disse: não, deixe que ele viva. Eu prefiro que ele esteja vivo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, por meio do amor, Salomão, ele resolveu aquela situação, por meio de uma sabedoria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor divino, a sabedoria do céu. Quando nós pedimos sabedoria, Deus, Ele nos coloca diante de situações para que seja resolvidas pelas nossas mãos, para que seja resolvida por nós, aleluia, para que a sabedoria seja destacada. Se Salomão nunca tivesse sido colocado diante desse obstáculo, a sua sabedoria não havia sido conhecida. Deixa eu te dizer uma coisa, esse momento difícil que você está passando, aleluia, é Deus te dando a oportunidade de mostrar a tua sabedoria. Este momento difícil que você está passando não é para parar, não é para desistir na caminhada, é Deus, aleluia, te dando a oportunidade de mostrar a sua sabedoria, porque você orou, porque você pediu, e aquele que ora, aquele que pede, Deus dá e não lança no rosto. Precisamos pedir a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é tratável, louvado seja o nome do Senhor, e não a sabedoria humana que é diabólica, louvado seja o nome do Senhor. E como eu dei início a esta mensagem, Jesus em Mateus 12, aleluia, 42, ele testifica acerca da grandeza deste homem chamado Salomão. Aleluia, e Salomão, aleluia, ele foi um grande rei, ele foi um homem tão próspero na terra dos viventes, que nunca houve antes dele, não haverá depois dele, aleluia, pessoas que tenham mais prosperidade do que Salomão, louvado seja o nome do Senhor, responsável pela construção do templo de adoração ao nome do Senhor, filho de Davi, aleluia, homem segundo o coração de Deus. Salomão havia sido escolhido por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salomão havia sido escolhido por Deus, mas nós sabemos que o costume daquela época, louvado seja o nome do Senhor, é que o filho mais velho seria o sucessor do trono do rei. O costume dos homens era que o filho mais velho seria o sucessor do rei, mas Salomão já havia sido escolhido por Deus, já estava decidido, apesar de ser o 10º filho da dinastia de Davi, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quando Deus quer escolher, Ele não escolhe debaixo da cultura humana, não escolhe debaixo dos propósitos humanos. Quando Ele quer mudar o cativeiro, Ele vira. Quando Ele quer mudar a situação, Ele muda, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A única coisa que Deus não muda é a sua palavra. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Louvado seja o nome do Senhor. Deus muda costumes, Deus só não muda a sua palavra. A palavra de Deus é imutável. Quando ver alguém, aleluia, praticando, agindo de maneira contrária à palavra de Deus, está em desobediência, porque a palavra de Deus é imutável.
Salomão sendo o 10º filho, contrariando as lógicas humanas, contrariando os costumes humanos. Louvado seja o nome do Senhor, é escolhido por Deus para ser o rei. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que o nome Salomão quer dizer aleluia, shalom, que quer dizer paz. Salomão era um homem que havia de trazer um governo de paz, porque Davi era um homem que teve as suas mãos sujas de sangue. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus usou Davi para comandar, aleluia, a propriedade das terras de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Usou Davi como homem de guerra, e Davi não podendo construir um templo para Deus, mas Deus permitiu que Salomão construísse para ele um templo. Louvado seja o nome do Senhor. E Salomão, ele teve um governo de paz. Mas como é de costume, Deus, ele, em algumas situações, ele sempre muda. Louvado seja o nome do Senhor, o nome dos seus escolhidos. E por meio de Natã, Deus muda o nome de Salomão para Gedidias, com ordem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O seu nome foi mudado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Gedidias quer dizer amado de Yahvé. Deus amava Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus te ama. Louvado seja Deus. Ele te ama e Ele constituiu a tua vida como governo para ser servo. Jesus te ama, aleluia, e Ele te constituiu não para pensar no seu benefício próprio, não para pensar no seu próprio bem, mas para pensar no bem coletivo. Louvado seja o nome do Senhor. E é impossível falar de sabedoria sem falar de Salomão. Eu andei estudando acerca de sábios, estudando acerca da sabedoria, e Salomão está em todas, porque Deus deu a ele sabedoria, e por meio da revelação desta palavra eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus que tem sabedoria para derramar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus diz, aleluia, pede sabedoria ao Senhor que Ele dá e não lança no rosto. Nós devemos orar buscando a sabedoria, devemos clamar pela sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor, para governar sobre os animais, sobre peixes, sobre aves, sobre répteis. Precisamos orar por sabedoria para governar o nosso lar, para governar, aleluia, a nossa congregação, para governar, aleluia, sobre a nossa comunidade, sobre o nosso município, se possível sobre o estado, ou até mesmo sobre a nação. Porque Deus é o Deus que levanta do pó e faz assentar entre príncipes e governadores. Deus tem lugar de destaque para a tua vida. Deus tem lugar de destaque para a tua vida, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe, aleluia, o quanto você se alegra em servir. Louvado seja o nome do Senhor. E porque Ele conhece de você aquilo que ninguém conhece. Os homens não deram nada por Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Davi, estando na sua velhice, após seus 3 filhos mais velhos morrerem, Davi ainda em vida, Adonias, ele tenta um golpe para tomar, aleluia, o que Deus havia entregado a Salomão. Adonias, sendo o 4º filho do rei Davi, pelo costume dos homens, seria o seu sucessor. Pelo costume dos homens, assumiria o trono, reinaria e governaria.
Mas Deus havia escolhido Salomão. Com a ajuda de Joabe, o sacerdote, Adonias se declara rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus não permitiu. Deixa eu te dizer uma coisa, sem se atentar muito a esse detalhe da história. O que Deus tem para a tua vida, ninguém toma. As promessas que Deus te fez, ninguém tira das tuas mãos. Os projetos que Deus tem para ti, ninguém pode roubar. Pode se levantar o inimigo, pode ter apoio de general do exército, pode ter apoio de sacerdote, não importa o tamanho do levante, Deus será contigo, para te livrar, para bater os teus inimigos, para envergonhar aqueles que se levantam contra a tua vida. As promessas de Deus ainda estão de pé. O projeto de Deus ainda está de pé. E deixa eu te dizer uma coisa. Os projetos que são assinados com a caneta de ouro do meu Deus. Está assinado e pronto, está carimbado e pronto. Pode se levantar os céus, mas os céus não se levantam contra a tua vida, eles se levantam para te ajudar. Pode se levantar o inferno contra ti, se precisar, Deus levanta os céus em teu favor. Pode se levantar contra ti carne ou sangue. Deus se levantará em teu favor. Está assinado, está carimbado, aleluia. O projeto que nasceu no coração de Deus, ninguém toca. O projeto que nasceu no coração de Deus, ninguém tira. Louvado seja o nome do Senhor. Adonias se levanta com a ajuda de humanos para tentar tomar o governo de Salomão, daquele a quem Deus havia escolhido. Saiu envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a tentativa de golpe caiu por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, os nossos inimigos, eles não se contentam de primeira, não. Tentou uma vez, foi derrotado, não deu certo, ele traçou um novo plano. Nós sabemos, aleluia, que Davi, na sua velhice, foi lhe dado uma esposa, a mulher mais bonita, que dormia sobre ele, o aquecia, mas ele não a conheceu. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, filho? Porque a carne, aleluia, envelhece. Aquele homem que traía, que matava e que roubava por uma mulher, tinha a mulher mais bonita do seu lado e não podia fazer mais nada, mostrando a grandeza de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Adonias, não satisfeito com a sua primeira derrota de golpe, louvado seja o nome do Senhor, ele pede a Abisai, que o Abisai em casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Para a própria mãe de Salomão, para que ela peça para que Salomão dê a Abisai em casamento a ele. Se Salomão tivesse a dado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ele casando, aleluia, com a última esposa do rei, ainda virgem.
Ele havia tomado o trono. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Salomão, o homem cheio da sabedoria de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele manda matar Joabe, ainda que dentro do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nega o pedido de Adonias, porque ele percebeu a maldade, ele percebeu o golpe. Aleluia, direcionado pelo Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa: há pessoas querendo fazer contigo uma aliança, mas ainda não é hora. Há pessoas querendo fazer contigo uma aliança, mas o momento ainda não é esse. Há pessoas tentando preparar, aleluia, um golpe para a tua vida, mas não serão sucedidos, aleluia, porque Deus te dá sabedoria, te dá autoridade, te dá resposta por meio desta palavra. Não é hora de fazer aliança, não é hora de se aliar com o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. E Salomão, ele usa a sua autoridade, usa a sua sabedoria, manda matar Joabe dentro do templo, porque Joabe, ele se negou a sair de dentro do templo, disse que morreria ali. Louvado seja o nome do Senhor. E ele dizendo que morreria ali, a culpa da sua morte caiu sobre ele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, louvado seja Deus, Salomão, ele manda matar o seu irmão. Parece cruel, mas o seu irmão não era amigo. Nós estamos falando de outro contexto. Hoje Jesus não ensina a matar, não. Jesus, ele nos ensina a oferecer outra face. Ele nos ensina a caminhar, aleluia, 2 milhas para aquele que obriga a caminhar uma. Jesus nos ensina a perdoar. Louvado seja o nome do Senhor, 70 vezes 7, que corresponde ao infinito. Mas nós estamos falando do tempo da lei, e Salomão, ele manda matar o seu irmão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Adonias, aleluia, usando a sua autoridade. Há momentos que nós precisamos, aleluia, usar a nossa autoridade, aleluia, porque às vezes o fato de sermos cordeiro, dizer amém para tudo, aceitar tudo, louvado seja o nome do Senhor, não transforma nós em líder, mas transforma em nós em liderado. Nós precisamos ser leão, rugir como leão. Há momento de dizer sim, há momento de dizer não, há momento de fazer aliança, tempo de abraçar, tempo de afastar, há momento de negar alianças. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é quem dá a nós a sabedoria. Precisamos estar ligados em Cristo, ligados na videira, buscando em Deus uma resposta. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Não precisa matar os teus inimigos, não precisa matar aqueles que querem fazer contigo uma aliança mal intencionado, não. Só precisa responder não. Louvado seja o nome do Senhor, porque a justiça vem de Deus. É Deus quem cuida de cada um de nós. É Deus quem conhece o coração de cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a resposta virá do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E como eu comecei, louvado seja o nome do Senhor, falando que Deus, ele nos constituiu como governo. Deus, ele deu essa sabedoria a Salomão para governar sobre o seu povo. Deus tem te levantado como líder, tem te levantado como governo, e você precisa aprender a exercer, aleluia, a sua autoridade no momento certo, na hora certa. Porque quando Deus, ele nos coloca à frente de alguma coisa, de algum trabalho, de alguma situação, mesmo que seja na empresa, nós precisamos tomar decisões certas na hora certa. Há momento que temos que ser humano, e há momento, aleluia, que nós precisamos ser justos com nós mesmos. Nós não podemos, aleluia, ser cordeiro também o tempo todo, aleluia. Temos que ter a simplicidade da pomba, mas temos que ter a prudência da serpente para diagnosticar, aleluia, quando o inimigo vem tentar pegar no nosso calcanhar, para diagnosticar, aleluia, quando o inimigo vem tentar, aleluia, usurpar aquilo que Deus colocou em nossas mãos, aleluia.
aleluia. E quando nós temos a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, quando nós temos, aleluia, a revelação do céu, aleluia, Deus, Ele nos mostra quem está bem intencionado, quem está mal intencionado, porque Deus, Ele revela, aleluia, as intenções do coração de cada um para as nossas vidas. Basta que estejamos na dependência do Senhor, basta que estejamos, aleluia, debaixo do governo de Deus, para que Ele possa nos dar a resposta. Mas quando Ele nos dar as respostas, nós precisamos agir. É um trabalho em equipe. Salomão, tendo a direção de Deus, aleluia, eliminou os seus inimigos, fez um governo de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Há momentos que precisamos aprender a governar. Se Deus nos colocou como governo, nós precisamos aprender a governar. Nós precisamos ter uma busca incessante pela sabedoria, porque a sabedoria, ela vem por meio do conhecimento. Não há sabedoria, aleluia, sem conhecimento. Salomão foi um homem que teve muita sabedoria acerca de muitas coisas. E o homem, para ser sábio, ele não precisa ter resposta para tudo, ele precisa ter a humildade de assumir que não sabe quando for questionado acerca de algo e buscar a resposta, aleluia, para aquilo. O homem que quer ser sábio, ele precisa buscar a sabedoria como busca um tesouro. Ele precisa buscar o conhecimento como busca um tesouro, mas não pode esquecer da comunhão com Deus, não pode esquecer da direção de Deus, porque a sabedoria verdadeira, ela vem do céu. Houve muitos homens sábios sobre a face da terra, mas nenhum se destacou como Salomão, porque a sabedoria que Salomão teve foi uma sabedoria superior. Aleluia. O único homem que é maior do que Salomão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é Jesus. Ele é maior do que Salomão, e é Ele quem governa sobre a minha e sobre a tua vida. É Ele quem governa sobre a minha e sobre a tua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Deixa Deus guiar o teu barco, não se desespera. Espera em Deus, confia em Deus, que no tempo certo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquela semeadura que você fez chorando em lágrimas, voltarás colhendo com alegria, festejando. Continua semeando ainda que em lágrimas. Continua semeando, aleluia, buscando a sabedoria, buscando conhecimento acerca de tudo, sabendo que não haverá resposta para tudo, mas a resposta para tudo está em Deus. E quando nós estamos ligados em Deus, Ele não nos deixa sem resposta. E assim eu quero encerrar esta mensagem, para não ficar muito grande. Vamos encerrar esta mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Deus já te constituiu como governador, e o governo que Ele te deu ninguém toma. O que Deus preparou para a tua vida está preparado. Os projetos que Deus tem para a tua vida já estão todos assinados. As documentações já estão prontas. Você ainda não vê, mas pelos olhos da fé, aleluia, a documentação está pronta, está assinada com caneta de ouro. A vitória está pronta, está assinada com caneta de ouro, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Continua na fé, continua na esperança, continua confiando nele, marchando para Ele, buscando nele, que é Ele o teu Redentor, e Ele vive. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor, diante da Tua presença nós oramos, ó Pai, para que o Senhor venha nos dar sabedoria para conduzir a Tua obra na terra. Para que o Senhor venha nos dar sabedoria para conduzir, Senhor, os Teus servos, as Tuas servas. Que o Senhor venha nos dar sabedoria para governar, Senhor, aleluia, sobre a nossa casa, sobre a congregação.
Que o Senhor venha nos dar sabedoria, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para levantar, escolher os governos, Senhor, que andarão em nosso redor. Escolher, Senhor, segundo a direção do Teu Espírito Santo, para que não venhamos cair em ciladas, para que não venhamos cair, Senhor, nas armadilhas do inimigo, aleluia, para que não venhamos cair, Senhor, em falsas alianças. Esteja conosco, nos dá sabedoria, Pai. Esteja, Senhor, nos livrando, nos dando a resposta, nos dando autoridade, Senhor, para tomar a decisão na hora certa, no momento certo. Sabedoria do céu, Pai, é o que nós te pedimos. Senhor, para buscar a alma que está caída. Senhor, para resgatar, Senhor, aqueles que estão feridos, ó Pai. Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, para, Senhor, não vir se perder na caminhada. Senhor, para governar o nosso lar, a nossa família. Aleluia, para sermos servos uns dos outros, para aprender a servir na nossa comunidade, aprender a servir, aleluia, o nosso município, se preciso, ao nosso estado e a nossa nação, Pai. Senhor, e para servir a humanidade como todos, o Senhor nos chamou como servo e nós estamos aqui te servindo com alegria. Nos conceda sabedoria, dá sabedoria àquele que tem sido alcançado por esta mensagem, sabedoria àquele que está sendo alcançado por esta oração, Pai, para tomar a decisão certa na hora certa, para dar uma palavra certa na hora certa, Pai. É isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.